Começa agora o seu programa Evidências. Todos sabemos que a Bíblia é a legítima palavra de Deus franqueada a todas as pessoas. Mesmo que alguns duvidem disso, a certeza teológica de que Deus se comunicou com a humanidade através de uma linguagem que pudesse ser entendida é, sem dúvida, a base do judaísmo e de todo o cristianismo. Se ela ruir, todo o sistema milenar fundamentado nesses dois segmentos cairá por terra. Portanto, existe algo muito sério acerca deste documento comumente chamado de a Bíblia Sagrada, ou as Sagradas Escrituras. Friedrich Wieler declarou certa vez, com muita propriedade, que a revelação bíblica significa nada mais, nada menos que Deus nos falando com sotaque humano. Esta realmente foi uma extraordinária e necessária forma de comunicação divina, na qual Deus não apenas fala de sua existência, como também nos ensina verdades acerca de sua pessoa e nos revela como ele é. Embora o conhecimento bíblico seja aberto a todas as raças, culturas, credos e níveis sociais, existe uma parte do seu estudo que demanda um empenho mais técnico e científico. E este talvez não esteja tão acessível a leigos. É que a história da produção literária de um texto reflete determinada época e cultura longínquas, que pode muitas vezes ser misteriosa. Por isso, criou-se a ciência bíblica, mais comumente chamada por hermenêutica, ou, em alguns casos, exegese. Tal disciplina é dividida em muitas ciências auxiliares e especialidades que podem beneficiar o leitor comum em seu estudo das Sagradas Escrituras. É claro, no entanto, que, em vista dos limites da precariedade de qualquer ciência humana, esta também não está isenta de possíveis erros. Logo, ela não deve ser um fim em si mesma, nem arvorar qualquer superioridade ao próprio texto da Bíblia. E por falar em texto bíblico, existe uma disciplina muito importante chamada crítica textual. Ela procura restaurar o texto original de um documento antigo que foi alterado no processo de cópia ou recópia ao longo de sua história. Como você deve saber, antes da invenção da imprensa, os livros eram escritos e reproduzidos à mão, e isto ocasionava erros e descontinuidades das cópias em relação ao original. Imagine que um escriba estivesse escrevendo uma epístola ou copiando uma epístola e, no momento de cochilo, escrevesse Bernardo, enquanto o texto original trouxesse a palavra mercado. Isto poderia trazer um erro sistêmico, pois outro escriba que usasse a sua cópia do texto, poderia reproduzir a falha, passando-a para um outro documento seguinte e assim por diante. Alguns ainda poderiam confundir Bernardo, que já era um erro, com Abelardo, e aí a coisa ficaria ainda mais complicada. Teríamos dois enganos ao invés de apenas um. Isto, porém, não seria de modo algum problema caso tivéssemos o autógrafo em mãos, isto é, o texto original que saiu das mãos do autor. Se assim fosse, era só compará-lo com as demais cópias e ver qual estaria certa ou qual estaria errada. Mas é aqui que inicia o problema hermenêutico das Sagradas Escrituras. É que nós não possuímos nenhum autógrafo, nenhum original dos livros da Bíblia. Temos apenas cópias mais ou menos exatas. E praticamente todas elas têm divergências entre si. Todos os originais de Paulo, João, Pedro, Lucas e outros que escreveram a Bíblia Sagrada, infelizmente se perderam no tempo. E, para piorar, as cópias preservadas são tardias. Elas datam de pelo menos 3 ou 4 séculos depois de Cristo. Bom, é claro que havia alguns fragmentos mais antigos que contêm, por exemplo, apenas uns poucos versículos. É o caso do papiro 52, que está arquivado na biblioteca de John Rylands, na Inglaterra. Ele mede apenas 9 centímetros de diâmetro e é datado do ano 130 depois de Cristo.
O seu anverso contém o texto de João, capítulo 18, versos 31 a 33, e no reverso, João 18, 37 e 38. Com tantas dificuldades, a pergunta que se faz é a seguinte: quem garante que os autógrafos não foram drasticamente modificados ao longo do tempo? Esta indagação torna-se ainda mais séria se lembrarmos que os livros do Antigo Testamento são mais velhos que o do Novo. Logo, o hiato entre eles e a coleção disponível é bem maior. A cópia hebraica do Gênesis, por exemplo, produzida por copistas judeus da Idade Média, chamados de massoretas, distava mais de 2000 anos do seu original. Que houve mudanças nesse meio tempo está claro pelo fato de que praticamente não existem duas cópias exatamente iguais dos manuscritos bíblicos. Tanto é que as diferenças já foram catalogadas nas edições críticas e receberam o nome técnico de variantes textuais. Um exemplo simples pode ser visto na passagem de Apocalipse 22:14. Alguns textos trazem: bem-aventurados os que guardam seus mandamentos, enquanto outros transcrevem: bem-aventurados os que lavam suas vestes. Grosso modo, é possível dizer que esta variante surgiu da semelhança entre duas palavras gregas. O idioma original do Apocalipse. Tratam-se dos termos entolas, que quer dizer mandamentos, e stolas, que quer dizer vestes. Note que ambas as palavras são muito parecidas em grego, mesmo em sua forma acusativa plural. Aqui fica nítido que houve um descuido do copista, embora seja difícil, neste caso, saber com exatidão qual era o texto original. A questão, portanto, é quanto ao grau de modificação sofrida nos textos. Foi ela periférica ou afetou o conteúdo de modo substancial? Estaria, é o que poderíamos perguntar, estaria a mensagem bíblica prejudicada por estas variantes? Na verdade, são poucos os textos com elevado grau de incerteza, como o caso de Apocalipse 22:14 que citamos. A grande maioria das variantes já foi cientificamente analisada, de modo que a Bíblia hoje pode ser considerada o livro mais bem pesquisado em termos de crítica textual. Ela ganha disparado de todos os outros clássicos antigos da humanidade. Para se ter uma noção do que isso significa, basta dizer que só do Novo Testamento existem mais de 5.300 cópias antigas, fora umas 8.000 da Vulgata Latina e cerca de 9.300 de outras versões primitivas, como o copta e o siríaco. Isto contrasta em muito com o segundo livro mais autenticado da Antiguidade, a Ilíada de Homero, da qual existem apenas 643 cópias manuscritas, e, aliás, a mais antiga dista 500 anos do seu original. Se somarmos todos os manuscritos das principais obras clássicas da Antiguidade, como a Guerra Gaulesa de Júlio César, as tetralogias de Platão, os Anais de Tito Livio, a História de Heródoto, enfim, vários outros, teríamos o cômputo de pouco mais de 1.000 cópias manuscritas. Já o Novo Testamento sozinho detém mais de 5.300 cópias manuscritas. E a mais antiga, embora seja apenas um fragmento, dista do seu original em apenas 30 ou 50 anos. Como se pode ver, só o Novo Testamento grego possui quase 5 vezes mais cópias do que a soma de todos os antigos clássicos juntos, isto é, os clássicos da literatura ocidental, anteriores ao primeiro século depois de Cristo. E esta comparação textual não para por aqui. O falecido Dr. Bruce Metzger, um dos mais renomados especialistas em tradução grega e crítica textual do mundo, fez uma pesquisa extraordinária. Ele empreendeu uma acurada comparação entre a Ilíada de Homero, o Mahabharata, o livro sagrado dos hindus, e o Novo Testamento. Sua conclusão foi que, das quase 20.000 linhas que compõem o Novo Testamento, apenas 40 permanecem dúbias quanto ao seu original. Logo, 99,5% do texto neotestamentário é criticamente confiável. Da Ilíada, porém, percebeu-se que das suas 15.600 linhas, 764 eram questionadas pelos especialistas, 19 vezes mais que o montante bíblico. E, finalmente, quanto ao Mahabharata, seria de 8 vezes maior do que a Ilíada o número de suas linhas, que teríamos algumas dúvidas. Ou seja, pelo menos 26.000 linhas dele teriam a sua originalidade questionada ou posta em dúvida. Um número realmente
em percentual muito maior do que aquele bíblico.